Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de história aqui do Alfacom. Vamos começar mais um bate-papo. Vamos falar sobre história para a prova da SPSEC. É isso mesmo, meu caro. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios de história para a SPSEC. Obviamente, temos que redobrar a atenção, né? Porque as carreiras militares têm um nível de cobrança bem interessante e precisamos compreender o comportamento da banca na disciplina de história. Então, vamos nessa. Meu aluno, para a gente começar bem os trabalhos, né? Iremos trabalhar aqui as principais questões de prova de história para a SPSEC, tá? Vamos passar por todos os períodos históricos. Sério, professor? Sério. Preparei aqui uma listinha com 12 questões já aplicadas pela banca, então, totalmente dentro do perfil da banca, passando por todos os períodos da história. Ah, professor, eu estou estudando para uma prova de polícia militar. Tem história. Posso ficar na aula? Deve. Professor, estou estudando para a ESA. Tem história. Devo ficar na aula? Deve. Meu aluno, você precisa acompanhar o desenvolvimento deste raciocínio, destas questões, para começar a se familiarizar com a nossa disciplina, beleza? Agora, deixe-me dar uma atenção para vocês no chatzinho. Eu tenho aqui o nosso monitor, o Lucas, dando aquele apoio nos bastidores. Eu quero que você, meu aluno, primeiro, já deixe o seu like. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Já manda no chatzinho de qual cidade e de qual estado você me acompanha nesta manhã de terça-feira. Manda também, por favor, no chatzinho para qual prova você está estudando. Se é para as carreiras militares, se é para a carreira policial, para qual carreira você está estudando? Embora os exercícios são para SPSEC, servem para outras provas também. Tranquilo? Então vamos nessa. Ah, e uma pergunta que você já vai fazer daqui a pouquinho, já vou antecipar. Professor, tem material? Tem material sim, tá? O material já deve estar disponível para você na onde? Lá na nossa plataforma, você vai entrar na aba de eventos, vai clicar no nosso evento e vai conseguir fazer o download do material. Tranquilo? Olha o nosso monitor, o Igor Nicolau, fazendo companhia ao Edgar aí, dando aquele apoio sempre nos bastidores. Muito obrigado, monitores online. E agora, vamos trabalhar, né, galera? Chega de conversa. SPSEC 2013. Todas as questões que nós resolveremos hoje são da SPSEC. Eu disse todas, sem exceção. O período conhecido por Idade Média prevaleceu na Europa desde a queda do Império Romano Ocidental, tá? Professor, quando caiu o Império Romano Ocidental? Em 476. Professor, por que é que você começou com a Idade Média? Porque na SPSEC não cai Antiguidade, tá? Antiguidade está fora. Então a gente vai da Idade Média adiante, certo? Seguimos. Até a queda de Constantinopla. Ó, quando eu penso em Constantinopla e a sua queda, eu tenho que ressaltar quando, professor? 1453. Neste período, o sistema vigente era o feudal. Ó, professor, configura-se como feudalismo. O que é o feudalismo, professor? O sistema feudal, eu tenho uma Europa ruralizada, tá? O sistema feudal
eu tenho uma Europa ruralizada em feudos. O que são feudos? Uma organização sistêmica estrutural que prioriza os laços de fidelidade, os acordos entre clero, nobreza e povo para a sustentação da Europa que havia sido invadida, tomada pelos povos subjugados bárbaros. Entenda só, por que eu disse povos subjugados bárbaros? Segundo a Europa Ocidental, no famoso Império Romano, todo e qualquer grupo que vivesse fora dos limites romanos eram tidos como bárbaros. Então, independentemente de ser sedentários, de falar o latim, de ter características similares a Roma, se está fora das muralhas, são bárbaros. E os bárbaros invadiram e tomaram Roma nesta ocasião. Tranquilo? Vem aqui, vamos dar sequência à análise. Leia atentamente os itens abaixo. Item 1. O fortalecimento do poder real e o enfraquecimento dos poderes locais, xizinho nele, tá? O poder real, na verdade, foi substituído. Substituído, professor? Sim, pelo poder do que nós chamamos de senhores feudais. Ó, eu tenho a formação aonde nós temos os senhores feudais. A Europa, ela teve este processo aqui, ó. Imagine que essa é a Europa. Cada partezinha dessa é um feudo. Cada feudo tem um senhor feudal. Então, eu tenho poderes que são locais no mundo medieval. O medievo tem essa característica, tá? Premissa 2. O declínio das atividades comerciais urbanas e o fortalecimento da vida rural? Perfeito. Pensei em feudalismo, Europa ruralizada. Então, lembra de um detalhe, olha para mim, meu aluno, a Europa, no período feudal, fechou o comércio a priori para viver da subsistência. Ó, aqui nós temos os feudos, certo? Estes feudos tinham uma vinculação à subsistência, básica, básica, básica. Produz-se o básico para comer, ok? Premissa 3. O uso generalizado de trabalho escravo no campo? Bem, parou, ó, trabalho escravo? Não. No mundo medieval, eu tenho a chamada servidão. Ó, a servidão não é trabalho escravo, é trabalho servil. O trabalhador europeu passou a manter-se laços de fidelidade e ele estava pseudamente aprisionado à terra. Então, eu tenho uma servidão. Servidão não é escravidão. Isso aqui é distrator. Se você, meu aluno, lê essa questão de forma muito rápida, sem se atentar ao detalhe, você pode marcá-la como correta. E aí a banca te pega, tá? Premissa 4. Os nobres estavam obrigados a pagarem aos seus servos uma pequena indenização, que passou a ser conhecida como banalidade. Bem, parou. Os nobres não pagavam nada a seus servos. A banalidade é paga por quem? Pelos servos. Professor, sério isso? Sério. E o que era a banalidade? A banalidade é uma das obrigações servis. Tá, e o que significa, professor? A banalidade, juntamente com a talha, com a corveia, configura as formas como a elite europeia, a nobreza, foi privilegiada. E o que é a banalidade? A obrigação correspondente paga pelo servo ao senhor feudal para o uso de implementos, como um moinho, como um forno. Sério, professor? Sério. Sempre que, eu disse sempre que,
o servo utilizasse algum implemento no mundo medieval, ele paga a banalidade, tá? Ah, então a banalidade existiu, professor? Sim. A banalidade, assim como a talha, a corveia, o tostão de Pedro, a mão morta, são as chamadas obrigações servis. Estas obrigações servis são essenciais para a luxuosidade vivida pelo nobre e pelo clero, tá? Eu tenho uma premissa muito característica do mundo medieval. Qual é a premissa? Uns trabalham por todos, os servos. Uns defendem a todos, os nobres. Uns oram por todos, o clero. Cada grupo social tem uma funcionalidade. E o único grupo que realmente trabalha no mundo medieval são os servos, o povo. Aê? É. Premissa 4 errada. Premissa 5. A existência de vínculos pessoais entre nobres mais poderosos e nobres mais fracos. A suzerania e vassalagem, perfeito. O suzerano, ele era o dono das terras. É o suzerano que abriu mão das suas terras para que surgisse um vassalo. O vassalo é o senhor feudal. Sério, professor? Sério, premissa correta. Professor, como é que é isso? Ah, tá com dúvida? Então, vem aqui comigo, deixa eu construir para você uma estrutura. Mas antes, deixa eu já marcar aqui. Gabarito correto é o gabarito E, tá? Premissa 2 e 5 estão corretas. As demais estão equivocadas. Professor, o que você vai fazer com a gente? Rapidinho. Eu vou estruturar para você a Idade Média, tá? Olha aqui, Idade Média. Cada partezinha dessa representa um feudo, tá? Então preste atenção, eu tenho feudos. Os feudos, eles são estruturados em 3 partes, tá? Quais são eles? Aqui, aqui. Eu tenho uma parte do feudo que eu chamo de manso senhorial. Eu tenho uma parte do feudo que eu chamo de manso servil. E eu tenho uma parte do feudo que nós chamamos de terras comunais. Ó, para você visualizar. Estamos falando deste feudo aqui. Este feudo que tem 3 partes. Todo feudo era igual, professor? Todo feudo era igual, tá? Sem segredo. Ok, professor? Show de bola. O que eu tenho no manso senhorial? Manso senhorial. Eu tenho o castelo mais a grande igreja. No manso servil, professor, o que eu tenho? Uma capela e casas. Nas terras comunais, professor, os bosques. Ok, professor? Show de bola. Dentro dessa estrutura, nós temos 3 classes sociais. O clero, a nobreza e o povo. O clero refere-se à igreja. A nobreza fragmenta-se em 2 linhas. Eu tenho os suzeranos e eu tenho os vassalos. Suzeranos, lembrem-se, os donos das terras, vassalos, os senhores feudais. E o povo são os servos. Estruturalmente falando, função do clero, orar por todos. Função da nobreza, proteger a todos. Função do povo, trabalhar por todos. Os servos trabalham por todos, tanto no manso senhorial quanto no manso servil.
Exemplifique, professor. Existia uma obrigação servil chamada de corvéia. A corvéia obrigava o servo a trabalhar de 3 a 4 dias no manso senhorial. Sério, professor? Sério. Então, é o servo que produz toda a riqueza, toda a comida do senhor feudal. Além da corvéia, nós já vimos a banalidade. Eu tenho também a talha. O que é a talha, professor? Toda a produção servil realizada aonde, professor? Aqui, ó, produção servil, no manso servil. Toda essa produção, 50% era entregue ao senhor feudal. Ah, você deve estar brincando, professor. Não. Processo natural. 50% vai para o senhor feudal. Para que isso, professor? Para que o clero e a nobreza tivessem o que nós chamamos de excedentes agrícolas. E são os excedentes agrícolas que vão manter o luxo do clero e da nobreza na Idade Média. Professor, exemplifique. Você disse há pouco que a Europa estava fechada, estava ruralizada. Pense que aqui é a Europa. Deixe-me arrumar para você aqui, para ficar organizadinho, tá? Eu vou construir aqui para você uma estrutura. Essa aqui é a Europa. Aqui eu tenho a Ásia. Esta porção que eu irei circular para você em roxo, nós vamos chamar de Constantinopla. É o Império Romano Oriental, certo? Aqui neste meio passa o que nós chamamos de Estreito de Bósforo. Pelo Estreito de Bósforo, ao longo de toda a Idade Média, eu tenho a entrada de mercadorias para a Europa. Sério, professor? Sério. Passa por Bósforo e entra-se na Europa mercadorias. Estas mercadorias eram pagas com os excedentes agrícolas. Então, a produção dos servos gerava o lucro para o clero e a nobreza terem. Olha para mim, vestimentas chiques, muita seda, vitrais. Todo o luxo medieval foi arcado, foi bancado pelo trabalho e exploração sobre os servos. Ah, eu não acredito numa coisa dessa. E por que que os servos aceitavam este papel, esta submissão? De forma muito direta, os servos aceitavam isso porque havia um dogmatismo religioso. Então, dizia-se que se o servo desrespeitasse o senhor feudal ou a igreja católica, ele seria excomungado. E aí, se excomungado fosse, o que acontece com ele? Ele iria devagar na Europa medieval, que estava cheia do quê? De bárbaros. Então, eles tinham medo. A religião, ó, alienava o pensamento dessa população. Tranquilo? Questãozinha relativamente simples, então, né? Gabarito da questão 1, gabarito E, sem novidade. Vamos dar sequência? Fala comigo no chatzinho se você acompanhou bem. Vamos para a questão de número 2. Questãozinha de número 2. Eu já parti da Idade Média para a Idade Moderna, né? Para a Idade Moderna. Vamos ao trabalho, então. Questãozinha de número 2, está aqui para você, né? SPSEX 2019. Então, toda a questão, tudo que nós formos trabalhar aqui hoje, são questões voltadas para a SPSEX. A prova da SPSEX tem um nível bem puxado, bem puxado. Então, você que vai fazer alguma prova para a Polícia Militar que tem história, pode aproveitar. ESA pode aproveitar.
só que tem aquelas especificações, né? Talvez um tema ou outro esteja fora do seu edital, mas o conteúdo serve muito bem para você, beleza? Então vamos lá. Durante a Idade Moderna, e aí deixe-me ressaltar, Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais, em grande parte da Europa. Professor, o que significa isso? A chamada centralização do poder. Sério, professor? Sério. Aqui eu tenho o retorno dos reis, tá? O retorno de um processo de centralização na Europa. Em 1453, houve o domínio sobre o Estreito de Bósforo. Esse domínio foi feito pelos turcos otomanos. A data é essa, 1453. Lembro-me como se fosse hoje. O que foi feito? Um rompimento. Os turcos otomanos, ao tomar aqui Constantinopla, eles fecharam o comércio com a Europa. Ó, eu fechei o Estreito de Bósforo. Por isso, eu tenho que buscar uma outra alternativa, tá? Desse processo resultou o chamado absolutismo monárquico. Dentre os argumentos usados para se justificar tal condição, havia um que definia o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Professor, como assim? Com a retomada do chamado governo centralizado, ou seja, o retorno do rei na Europa, nós vamos ter algumas teorias. Em que sentido, professor? Nós vamos ver emergir na Europa os chamados teóricos absolutistas. O que esses teóricos faziam, basicamente? Buscavam meios de viabilizar o poder centralizado do rei nessa retomada. Então, os teóricos absolutistas vão exaltar a importância do rei para o progresso, para a evolução da sociedade. Assinale a alternativa abaixo que representa o responsável por tal pensamento. Ah, isso aqui é questão bônus. Isso aqui é questão bônus. Qual é o teórico absolutista mais famoso da história mundial? Thomas Hobbes. Ó, questão A, gabarito A, sem segredo. O Immanuel Kant não é, ele é um teórico iluminista. O John Locke, ele defende o liberalismo e o direito de refutação da população sobre seu governante. O Jean Leron de Alembert é um teórico iluminista. O Jacques Bossuet, nós costumamos chamar Bossuet como um teórico religioso. Ah, é, professor? Sim, ele vai usar a religião como base de pensamento. Opa, professor, então para Bossuet o poder emana, sabe do quê? De Deus. Aqui o uso religioso. Bossuet é o único distrator para conduzir você a um erro. Ah, ok, professor. Thomas Hobbes tinha qual ideia? Ideia hobbesiana. Quando você pensar em Hobbes, Hobbes vai fracionar a sociedade em dois núcleos. Eu tenho o soberano, que é um único homem, o rei, e eu tenho os súditos, o povo. Para Hobbes, esta frase você já ouviu. Em estado de guerra, o homem é o lobo do homem.
Então, o soberano vai ter adquirido todos, eu disse, todos os direitos. Enquanto os súditos, para viver em paz, vai ter todos os deveres. Que isso, professor? Na teoria absolutista de Thomas Hobbes, olha para mim, meu aluno, a população abre mão do seu direito de escolha, abre mão de todo e qualquer direito, porque, segundo Hobbes, o homem é mau por natureza. Então, se atribuísse ao homem direitos, ele iria tender a abusar destes e passar por cima de seu igual. Então, para evitar isso, o homem abre mão de fazer escolhas e vai seguir apenas o que o soberano impõe. Sério? Sério. E aí fica simples. O único teórico defensor do absolutismo dessa questão é Thomas Hobbes, gabarito novamente marcando para você, alternativa A. Beleza? Fala comigo aí, meu aluno, se tá tudo bem? Olha o Caio Barbosa. SpaceX está puxando demais. Caião, olha só, a SpaceX não é que ela está puxando demais. Deixe-me explicar tal aspecto. A banca, ela realmente gosta de subir um pouquinho o nível, mas não é nada impossível, tá? Se você entender o padrão cobrado pela banca, pela SpaceX, obviamente a chance de você lograr êxito em todas as demais provas que tem em história é muito grande. Hoje, a SpaceX é uma das provas com nível mais complexo de questões de história que nós temos. Até porque é uma das provas mais completas em disciplinas, né? Então, é elevadinho o nível? É, mas é passível da gente resolver. Tranquilo? Bora dar sequência, então? Questãozinha 2, questão dada, né? Questão dada. Você aí que fez um estudo prévio para SpaceX em algum momento, matou essa questão com os olhos fechados. Agora, vamos para a questão 3. Questãozinha 3, uma questão muito recorrente, questão muito boa, diga-se de passagem, e que sempre vem aparecendo, vem caindo na prova da SpaceX, tá? Reforma protestante. Vamos lá. Eu tenho aqui a seguinte premissa. A reforma foi um movimento religioso ocorrido no século XVI. Lembro-me como se fosse hoje. Em 31 de outubro de 1517, surge o monge Martinho Lutero. Que isso, professor? Monge Martinho Lutero? Quem é Martinho Lutero? Meu caro, Martinho Lutero é o grande reformador, é o pai da reforma protestante, tá? Marcado pelo surgimento de novas religiões cristãs. Dentre suas consequências, observamos, professor, o que Lutero faz em 31 de outubro de 1517? Ele vai apresentar as 95 teses, né? As 95 teses que deram a estrutura base para a formação das religiões protestantes, o protestantismo. Ah, que interessante, professor. E aí, o que nós temos no protestantismo? Toda uma infraestrutura organizacional para organizar e trazer à tona religiões que diferenciavam-se da Igreja Católica, mas que mantinham a ideia de um único Deus, mantinham uma ideia estrutural bem legal. As religiões protestantes, desde o luteranismo, como o calvinismo, como o anglicanismo, todas têm o monoteísmo como base. Muda-se algumas características norteadoras. Tranquilo? Então vamos lá às consequências. Premissa A. Uma grande ruptura na Igreja Católica, levando o retrocesso de práticas como a usura
e os juros nas regiões onde foi adotado o luteranismo, opa, não, negativo, né? Estas práticas, por exemplo, da usura, ela já acontecia. Você está brincando, professor? Não, estou falando sério. Ah, então eu tenho que ter essa atenção especial? Sim. Premissa A tá fora. Tá fora, tá fora, tá fora. Premissa B. O aumento da interferência da Igreja Católica em questões políticas nos países que se tornaram calvinistas pode parar. Ó, a reforma católica, a reforma religiosa, não significou uma ruptura com a igreja, tá? E esta interferência em países calvinistas, o calvinismo deriva de João Calvino. João Calvino foi um dos reformadores, este que pregava no calvinismo o lucro abençoado. Eu não tenho a interferência e muito menos qualquer intercorrência direta da Igreja Católica sobre esta religião. Esquece. Premissa C. O surgimento da Igreja Anglicana na Inglaterra, que adotou o calvinismo e criou um novo papa para se tornar o chefe da nova igreja, negativo, tá? O anglicanismo foi criado pelo rei Henrique VIII. E aqui eu tenho uma ideia teocrática, tá? Ah, é? O rei Henrique VIII assumiu a mesma postura. O rei passou a controlar a igreja também. O Henrique VIII cria o anglicanismo porque houve uma ruptura com a igreja católica referente a um pedido dele para anular o seu casamento. Ele queria herdeiros e não os tinha com a esposa. A igreja não aceita, aí eu tenho este probleminha aí para resolver. Premissa D. A reação da Igreja Católica para tentar acabar com o avanço do movimento, promovendo guerras religiosas contra os países protestantes e revendo alguns de seus dogmas, pode parar. A Igreja Católica não vai lançar guerras neste momento. Ela vai lançar a contra-reforma. O que é isso, professor? Ela vai rever as suas bases, vai rever aquelas 95 teses pregadas em Wittenberg por Martinho Lutero, pelo monge Lutero, e vai rever a usúria, a venda de perdão, a venda de artigos religiosos. Mas ela não se lança em guerra. A guerra da Igreja Católica foi ali entre o século XI e XIII, as cruzadas. Neste momento, não. O que nos leva a crer que o gabarito tem que ser a questão E, porque é a última que sobrou. Alternativa E, a tentativa da Igreja Católica de se fortalecer novamente, promovendo uma reorganização da instituição e reafirmando os princípios tradicionais. Gabarito E, perfeito. Nós chamamos isso aqui de contra-reforma. Sério, professor? A contra-reforma, ela foi lançada rapidamente, tá? E, obviamente, entre as premissas que norteiam a contra-reforma, eu tenho a expansão da Igreja Católica para as Américas, para o Novo Mundo, tá? E aí eu preciso citar que a reação da Igreja Católica, ela vai ocorrer a partir do chamado Concílio de Trento, com reformas morais e comportamentais, reforçando o papel da ordem dos jesuítas, tá? Mas que não promoveu alterações doutrinárias. Então a gente vai ter uma manutenção, uma permanência estrutural deste pensamento, desta organização sistêmica na Europa. Ah, então você vai rever algumas bases, mas eu mantenho a mesma estrutura sem grandes alterações. Beleza? Vamos nessa? Dando, então,
Continuidade, questão 4. Olha só, na questãozinha de número 4, o que nós temos? Já uma questão de história contemporânea. É, meu aluno, a história contemporânea entrando aí para o nosso debate, para o nosso bate-papo. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, em 28 de abril de 1919, os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a Liga das Nações. A Liga das Nações tinha como objetivo central, entenda só, evitar um novo conflito mundial. E aí eu já brinco com você e digo que a Liga das Nações falhou miseravelmente. Você está brincando, professor? Não, né? Nós tivemos ali entre 1939 e 1945 a Segunda Guerra Mundial, tá? Atendendo a uma proposta do presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, aponte nas alternativas abaixo o país que não participou da Liga das Nações com o respectivo motivo. Como assim, professor? O país que não participou, exato, o país que ficou fora, tá? E aí nós temos a seguinte premissa. A, os Estados Unidos, porque teve sua participação vetada pelo Senado americano. Opa! Professor, essa premissa aí tá correta ou tá incorreta? Olha só, quem pediu a criação foi o Woodrow Wilson, presidente estadunidense. E ele ficou fora? Sim, gabarito A. Você está brincando, professor? Não. Olha para mim, meu aluno. Olha para mim. Essa questão tem um distrator gigantesco, tá? Apesar dos esforços do presidente norte-americano, Wilson, para a criação da Liga das Nações acontecesse, o Senado estadunidense, que sempre foi uma instituição fortíssima dentro da política estadunidense, não aprovou a participação dos Estados Unidos na Liga. Sendo assim, basicamente, os países europeus formaram a Liga. Professor, você está de brincadeira? Não. Entenda só, o Woodrow Wilson foi o grande líder no movimento partidário à criação da Liga, mas o Senado veta. Então, o que acontece? Esta Liga das Nações foi criada em um cenário de evitar um novo conflito mundial, priorizando evitar mortes. A ideia é simples. Evitar mortes porque a Primeira Guerra Mundial trouxe muitos problemas. Então, a Liga das Nações, por sua vez, tem uma meta vinculada à ideia de diálogo. A Liga das Nações, que você enxerga e vê muito ao estudar os chamados direitos humanos, tá? A Liga das Nações é quase que um briefing, um escopo inicial que antecede o que nós conhecemos como DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, é pós-Segunda Guerra Mundial. Ah, professor, então, vamos lá. Vamos entender porque não é a B, não é a C, não é a D e não é a E.
A Inglaterra, porque sendo uma ilha, não viu necessidade de participar da Liga? Bem, participa sim. A França, porque era inimiga da Alemanha e queria sua destruição e não um acordo? Bem, errado. A Alemanha sofreu muitos vetos, muitos boicotes e perdeu terra, mas não foi destruída. D, a Itália, que não teve direito de participar porque inicialmente integrou a Tríplice Aliança? Errado. A Itália rompeu com a Tríplice Aliança já em 1915, com um acordo de ser colocado na prateleira de cima. O Brasil, porque sendo um país sul-americano, estava muito longe da guerra. Opa! O Brasil não participa diretamente, por quê? Porque não tem força política, não tem preponderância na ocasião. Não porque estava longe da guerra, ok? Então, gabarito A, sem surpresa. Tranquilinho. Vamos de questão 5, já na sua tela. Nas décadas finais do século XX, leia século XX, entre 1901 e o ano 2000, a União Soviética, também conhecida como URSS, passou por uma série de transformações que levaram ao fim do socialismo. Estas mudanças foram marcadas por, questãozinha de número 5, é uma questão muito interessante. Professor, por que ela é interessante? Nós temos aqui uma concepção muito interessante sobre um líder conhecido por Mikhail Gorbachev. Que é isso, professor? No final do século XX, nós temos como líder da URSS o senhor Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev vai promover para a gente 2 eventos. Quais, professor? A chamada perestroika e a glasnost. Que isso, professor? Perestroika e glasnost? São 2 ações desenvolvidas por Gorbachev, o grande Mikhail, que tinha como base estrutural, que tinha como elemento norteador, promover uma mudança, a abertura dentro da URSS. Professor, como assim? Meu aluno, olha que interessante. A perestroika refere-se à reestruturação ou à reconstrução da URSS. Ok, professor, e a glasnost? A glasnost traz como premissa uma política de transparência. É a perestroika e é a glasnost de Mikhail Gorbachev que vai complicar a URSS e levá-la ao seu declínio. Tranquilo isso para você? Sem muito segredo, né? Então vamos trabalhar. Essas mudanças foram marcadas por... Tá aqui, ó, em destaque. A. Acordos de eliminação de mísseis entre as superpotências interrompidos com a entrada soviética no Afeganistão em 88, negativo, tá? Lembrem-se, este contexto que nós estamos analisando, nós o conhecemos como Guerra Fria, que foi de 45 até 89/91. 89, a queda do Muro de Berlim. 91, os acordos de declínio da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sério, professor? Sério. É essa a estrutura base. Ah, então, muito interessante, muito interessante. O que eu quero destacar para você? De forma estrutural, de forma base.
Foi a perestroika e a glasnost que declinou o mundo soviético. Sério, professor? Sério. Vamos à premissa B. Políticas que levaram à abertura política e econômica conhecida como glasnost e perestroika. Ah, tá aqui. Gabarito B de bola, sem segredo. O aprofundamento do processo de distensão e fortalecimento do Pacto de Varsóvia? Não. O Pacto de Varsóvia protegia os soviéticos, né? Inclusive, é daqui que a gente tem aquele termo da criação de uma cortina de ferro. A B, o fim do monopólio do Partido Comunista, a implementação do unipartidarismo e a instauração de eleições diretas em 89? Negativo, né? Negativo. E o restabelecimento dos kolkhozes e dos sovkhozes nos campos, a abertura do país a empresas estrangeiras e a intensificação das alianças geopolíticas bipolares? Não. A bipolaridade esteve presente aqui, tá? Mas não é o fator de mudança. A mudança é a glasnost e a perestroika. Glasnost e perestroika. O que significam? Glasnost, a política de transparência. E a perestroika, a chamada reestruturação, ou, se você preferir, reconstrução. Maravilha, professor. Maravilha. Ah, professor, e isso é importante? Sim. Geralmente, quando se cobra esta estrutura, segue-se essa linha. Uma linha básica, estrutural, muito boa. Tranquilinho, tranquilinho? Fala comigo ali no chatzinho se você está acompanhando bem. Já deixou aí o seu like, meu caro? Já compartilhou nosso evento? Bora, bora, deixa o like, manda o seu feedback ali e vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 6. Já vai passar na sua tela agora. Bora para ela? Olha lá, olha lá, olha lá. Entramos agora na história do Brasil. Temos aí algumas questõezinhas de história do Brasil. Na verdade, temos aqui 7 questõezinhas para falar da história do Brasil em suas perspectivas. E aí eu tenho a primeira premissa. Do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias implantados em 1534, não alcançou os resultados esperados pelos portugueses. Entre poucas capitanias que progrediram e obtiveram lucros, principalmente com a produção do açúcar, estavam as de... Opa! Professor, o que foi o sistema de capitanias? As capitanias eram chamadas de capitanias hereditárias. Professor, quero visualizar isso aí. Tem como? Me ajuda? Tem sim. Deixe-me ajudá-lo. Imagine aqui que este é o Brasil, mapa do Brasil básico, tá? Aqui eu tenho a linha demarcatória do chamado Tratado de Tordesilhas, de 1494. Assinado por quem, professor? Pelo Papa Alexandre VI. Sério, professor? Sério. As capitanias hereditárias fracionaram o Brasil assim, ó. A divisão do litoral, perceba, a linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas. Ah, então quer dizer, professor, que as capitanias hereditárias foram uma forma do quê? Ó, as capitanias hereditárias foi uma forma de ocupação, vou colocar entre aspas,
integral do Brasil. Professor, esta ocupação integral, por que em especial? Porque estavam ocorrendo invasões. Então, doa-se estas faixas de terra para alguns donatários. Então, estas capitanias hereditárias possuem os seus donatários. Vale ressaltar que alguns donatários nunca, nem sequer, colocaram os pés no Brasil. Você está brincando, professor? Não. E é por isso que nós não tivemos um grande êxito nesta divisão. Ah, você está brincando, professor? Não. Estou falando sério. Muitos nem sequer colocaram os pés sobre o Brasil. Ah, então, professor, vou ficar atento a isso, né? Por favor, fique atento a isso. Tá? Dentro do sistema de capitanias hereditárias que nós tivemos, organizadas lá por Dom João III, nós tivemos 14 por algumas linhas historiográficas, 15 por outras. Professor, a SPSEX vai trabalhar com 14 ou com 15? Normalmente, a SPSEX trabalha com 14 capitanias hereditárias. Sério, professor? Sério. Outras linhas historiográficas trabalham com 15. Isso pra gente pouco importa. Não vai ser perguntado quantas capitanias hereditárias tinham no Brasil. Eu tenho uma dualidade historiográfica e tá tudo bem. Pode ser 14, pode ser 15, como você preferir e ficar mais satisfeito. Dentro destas capitanias hereditárias, 2 tiveram muito êxito. Uma delas foi controlada por Martim Afonso de Souza. Esse que foi um dos nomes mais importantes da história do Brasil. E a outra foi controlada por Duarte Coelho. Professor, quais capitanias eram essas? Só para que eu entenda. Martim Afonso de Souza cuidou da capitania de São Vicente, Litoral Paulista, e Duarte Coelho da capitania de Pernambuco. Somente Duarte Coelho e Martim Afonso de Souza conseguiram lograr êxito nas capitanias hereditárias. O restante, uma falácia. Você está brincando, professor? Não. Somente São Vicente e Pernambuco. Por que lograram êxito? A produção do açúcar. Então, perceba, o açúcar foi fundamental para o pequeno sucesso das capitanias. E aí, basicamente, já está respondido a pergunta. Quais foram as 2 capitanias que obtiveram sucesso? Pernambuco e São Vicente, o que nos dá o gabarito. Rio Grande e Itamaracá, não. São Vicente, sim. Rio Grande, não. Santana e Ilhéus, não. Maranhão e Pernambuco, não. São Vicente e Pernambuco, gabarito E. São Vicente está no litoral sudeste, Pernambuco no litoral nordeste. Sério, professor? Sério. E é dessa infraestrutura que nós teremos o quê? A sistematização do nosso primeiro grande ciclo econômico. Qual é o ciclo econômico? O ciclo do açúcar. Me fiz claro, meu aluno? Tranquilo? Essa questãozinha 6, fala comigo ali no chatzinho. Essa questãozinha dada, né? Então, perceba.
A banca SPSEX geralmente sobe a régua, mas também é comum que tragam aí questões até tranquilas, né? Essa questão 6 aí é uma questãozinha tranquila. Olha lá, o Fabrício dividiu em 15. Fabrício, pode ser em 15 ou em 16, tá? Aí depende da linha historiográfica que você estudou. Para a SPSEX, geralmente, ela apresenta um mapinha, quando assim coloca, com 14. Mas para a gente pouco importa. 14 ou 15, uma coisa é fato. Tínhamos apenas 12 donatários. Somente 12 donatários. Sério? Sério. Eu tenho só 12 donatários. Tanto na linha que diz que é 14, quanto na linha que diz que é 15, eu só tenho 2 donatários. Tá? 12 donatários. Beleza, beleza, beleza? Sem novidade, né? Bora dar sequência, então? Vamos para a questão de número 7. Questãozinha 7 já passando na sua tela. Continuamos no Brasil Colônia. Olha lá. No Brasil Colônia, e aí deixe-me ressaltar aqui um ponto, tá? Leia-se Brasil Colônia a seguinte temporalidade entre 1500 a 1822. Mas eu tenho uma fragmentaçãozinha aqui em 1530. Esta fase aqui nós chamamos de Brasil pré-colonial. E aqui sim de Brasil colônia, tá? Porque é a partir de 1530 que nós começamos a estruturar os nossos laços políticos, os nossos laços administrativos. Particularmente no século XVIII, ocorreram 2 movimentos revolucionários que ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Quais características são comuns entre eles? Olha só, deixe-me ressaltar um ponto. Vou colocar uma legenda. Inconfidência Mineira 1, Conjuração Baiana 2. Inconfidência Mineira 1, Conjuração Baiana 2. A Inconfidência Mineira foi um movimento de elite. Ah, é, professor? Sim. Este movimento de elite teve como grande expoente quem? Joaquim Xavier da Silva, vulgo Tiradentes, tá? A Inconfidência Mineira, um movimento de elite organizado pelos inconfidentes, eles deviam muito a Portugal, devido à cobrança de impostos e o pseudo declínio do ouro na ocasião, né? E aí o que vai acontecer? Eu tenho um movimento de ruptura, tá? Um movimento de ruptura. Ah, perfeito. Perfeito. Estes inconfidentes queriam não pagar as dívidas com a metrópole portuguesa. Ah, você está brincando, professor? Não. O objetivo era esse, não pagar as dívidas com a metrópole. Ah, então é um movimento de elite pensado na elite, para a elite? Sim. Mas que tem como base os ideais iluministas, tá? Os ideais iluministas. Ok. Já a Conjuração Baiana, que ocorre ali 9 anos depois, é um movimento popular que vai pegar aí toda uma massa popular. Ah, professor, ok, a Conjuração Baiana
um movimento popular que vai ter aí vários líderes também? Sim, tá? Nós temos vários líderes participando da Conjuração Baiana. Ela é também muito chamada de Revolta dos Alfaiates, né? Então você pode chamá-la como quiser. Ah, então, show de bola, professor. O que eu tenho aqui na Conjuração Baiana? Eu tenho 4 líderes principais: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Na Conjuração Baiana, nós tivemos muitos mortos. Na Inconfidência Mineira, eu tive um morto, Tiradentes. E, professor, e o que estes movimentos têm em comum, então? Ah, vamos lá, né? Vamos lá. Ambos têm como base o iluminismo. Então, o iluminismo formata a conjuração e a inconfidência. Sério, professor? Sério. Ambos os movimentos têm um caráter de rompimento. Mas aqui eu tenho um rompimento mudancista, aqui um rompimento mais de permanência. Ah, por quê? Porque a elite organiza, a elite faz, a elite executa. Ah, então show de bola, professor. Tranquilo, vamos às questões. Quais características são comuns entre eles? A influência do pensamento iluminista e a participação maciça das pessoas da elite da sociedade local, negativo, ó. Esta elite esteve presente na onde, meu aluno? Na Inconfidência Mineira. Na Conjuração Baiana, eu tenho a população mais pobre, tá? Sério, professor? Sério. Então, nós temos os pobres participando de forma maciça. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus são os 4 principais nomes, tá bom? B. Foram inspiradas pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade e pretendiam acabar com a escravidão, somente na Conjuração Baiana. Na Mineira, não. Eita, então tem um equívoco aí, professor? Sempre tem, sempre tem. Tem um equívoco clássico aqui. Ah, então, show! Vamos ficar atento nesta característica. Tranquilo? Premissa C. Premissa C. Queriam romper a dominação colonial e tiveram a influência do pensamento iluminista? Não vamos nem alongar, né? Premissa corretíssima. Eu tenho esta estrutura de ruptura. Eu tenho esta base estrutural. Sério, professor? Sério. É uma característica norteadora. O rompimento com a dominação colonial e o início de um processo de transição. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, seguimos. AD. Foram sufocados sem grande derramamento de sangue, pois havia uma grande participação de pessoas ligadas à elite local? Opa! No movimento conhecido como conjuração, não. Sangue foi derrubado em ampla escala. Na Inconfidência, aí sim, só Joaquim Xavier da Silva. O feriado de Tiradentes. Tranquilo? Vamos nessa. E pretendiam acabar com a escravidão e estabelecer a independência política do Brasil? Eram movimentos locais, tá? Locais. Gabarito, sem sombra de dúvida, alternativa C. Tranquilo, meu aluno? Olha lá o Erinaldo, olha lá o meu aluno. PM Pernambuco 22, é isso aí. Erinaldo, este conteúdo cabe muito bem para sua prova. Tranquilinho? Bora, bora, bora? Vamos de questão 7 então, moçada? Questãozinha 7. Questão 7 é uma das questões mais importantes. 7, é 8 já, questão 8. Questãozinha 8
é uma das questões mais importantes de hoje, tá? Sério, professor? Sério. Por quê? Porque ela fala do ato adicional de 1834. Ato adicional, professor? Sim. Então, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Em 1834, numa tentativa de harmonizar as diversas forças em conflitos do país, grupos políticos, com os dos moderados, como dos moderados, promoveram a reforma na Constituição do Império. Esta reforma de 34 nós chamamos de ato adicional, tá? Mediante a promulgação do ato adicional. Observe os enunciados abaixo. O ato adicional priorizou uma reforma na Constituição de 1824. Aqui eu já estou referindo-me a Brasil Império, tá? Aqui já é Brasil Império. Brasil Império, professor, de quando a quando? De 1822 a 1889, dadas as suas fragmentações. Primeiro reinado, de 22 a 31, período regencial, de 31 a 40, e o segundo reinado, de 40 a 89. Essa é a estrutura base prévia. Tranquilo? Agora, vamos ao trabalho. Premissa 1. A criação do Conselho de Estado, o ato adicional não criou Conselho de Estado nenhum. Criação de Conselho de Estado está muito acima do ato adicional. Eu teria que ter uma prescrição na Constituição. Então, não é cabível. Premissa 1 está erradíssima. Premissa 2. A criação das Assembleias Legislativas Provinciais, sim, isso aqui significa a ampliação do chamado poder local. Sério, professor? Sério. O ato adicional traz essa preeminência, a ampliação do poder local. É característico. Show de bola. E a premissa 3? A regência deixava de ser trina para se tornar una? Sim, eu tive 2 regências trinas. Olha só, sempre que você pensar em regência trina, nós tivemos 2 perspectivas. A trina provisória e a trina permanente. Professor, o que é regência trina provisória e permanente? Regência trina, leia-se governo de 3 líderes. Por isso era trina, ok? Com o ato adicional, D34, eu acabo com a regência trina e edifico a chamada regência una. Regência una, um único regente. Tá? Professor, quais foram os regentes unos do Brasil? O padre Diogo Feijó, que deu origem à cidade de Regente Feijó, que inclusive é aniversário dela hoje, de emancipação política, 28/6, e o regente Araújo Lima. Ok, professor, tranquilo, show de bola. Premissa 2, correta. Premissa 2, premissa 3, correta. Premissa 4. A fundação do Clube da Maioridade. O Clube da Maioridade vai acontecer ali por volta de 1840. Premissas que estão corretas. 2 e 3. Assinale as afirmativas que estão relacionadas ao ato adicional. 2 e 3, 1 e 2 não, 2 e 4 não, 2 e 3 sim, 1 e 4 não, 3 e 4 não, gabarito C, sem surpresa, sem segredo.
Tranquilo? Tranquilo. Ó, lembrem-se, na regência una, um único regente, nós tivemos 2 regentes, tá? Governando em períodos distintos. O primeiro, o regente Diogo Feijó. O segundo, o regente Araújo Lima, tá? Nós tivemos 2 governos na regência una. Por que é una? Porque é um por vez. Tranquilinho? Show de bola? Vamos nessa? Ah lá o Fabrício, único governante. Araújo Lima também. Opa, sim. O regente Feijó foi o primeiro. O Araújo Lima foi o segundo. Tranquilo, Fabrício? De boa, de boa, de boa? Vamos nessa? Partimos, então, para a questãozinha de número 9. Questão 9 é uma questão muito boa e muito interessante, né? Tarifa Alves Branco. Vamos para ela? A tarifa Alves Branco, decreto de 12 de agosto de 44, criada por Manuel Alves Branco, o segundo Visconde de Caravelas, ministro da Fazenda do Gabinete Liberal, que assumiu em 2 de fevereiro de 1844. A tarifa Alves Branco foi edificada por Dom Pedro II. E, professor, o que significa essa tal de tarifa Alves Branco? Meu aluno, lembre-se sempre, tarifa Alves Branco é uma medida protecionista. Opa. Medida protecionista. Professor, com qual viés, com qual interim? Uma medida protecionista que visa, basicamente, ampliar a produção no Brasil e proteger, né? Ah, é? Aham. Sempre que você pensar em medida protecionista, em tarifa Alves Branco, nós precisamos entender alguns elementos básicos. Professor, quais elementos básicos? Você já disse que é uma medida protecionista. Se é uma medida protecionista, eu vou colocar uma legenda para você. Eu vou colocar uma legenda para você. Se é uma medida protecionista, ela possui métricas, ela possui tarifas. Ah, é? Sim. Eu tenho, então, o que nós chamamos de taxação. Essa tarifa Alves Branco estabelece para a gente 2 taxações. Quais são elas, professor? Eu tenho uma taxação de 30% e uma taxação de 60%. 30% sobre mercadorias não produzidas no país. E 60% sobre mercadorias produzidas no país. Professor, esta tarifa Alves Branco, ela é importante porque é através dessa medida protecionista que nós vamos ter o nosso primeiro surto industrial. Na figura do grande Irineu Evangelista de Souza, vulgo Barão de Mauá. E, professor, então quer dizer que a tarifa Alves Branco estabelece uma nova taxação estrutural, priorizando basicamente trazer
novas produções para o Brasil e sobretaxar produtos que aqui existiam? Sim. Eu vou dar um exemplo clássico. O Brasil produzia muito charque. É uma característica, o Brasil produzia muito charque. Tá? Muito charque. E aí o que acontece? Começou a entrar no Brasil charque argentino. Por exemplo, charque do Paraguai. Ok. O charque no Brasil custava R$ 10 o quilo. R$ 10 o quilo. O charque argentino custava... Não, na verdade, o charque no Brasil custava R$ 15 o quilo. O charque argentino custava R$ 10 o quilo. Quando eu estabeleço a tarifa Alves Branco, eu coloco uma sobretaxa sobre o charque argentino de 60%. Então, ele passa a custar R$16. Opa, sério? Sério. Então, eu vou colocar uma sobretaxa visando proteger a minha economia e incentivar que venha para o Brasil outras iniciativas. É, professor? Sim. Muito inteligente. Quem faz isso? Dom Pedro II, junto com Manuel Alves Branco. É neste cenário que vai emergir o Irineu Evangelista de Souza, o nosso Barão de Mauá. Aí vamos ao que o decreto estabelece. Este decreto estabelece reduzia os direitos alfandegários das mercadorias inglesas para 15% adicionais do valor? Não, eu não olho apenas para as mercadorias inglesas, eu olho para todo o mercado, tá? Mas, obviamente, eu paro de privilegiar a Inglaterra, que desde os acordos de 1810 era privilegiada economicamente no Brasil. Premissa B, barateava os custos para a importação de mercadorias estrangeiras? Não. Uma nova taxação de 15% e 60%. Não é baratear não, tá? Por vezes eu estou elevando. C, extinguia as tarifas que favoreciam a Inglaterra e que prejudicavam o crescimento do setor industrial brasileiro? Opa, perfeito. Eu tenho na tarifa Alves Branco a possibilidade do nosso primeiro surto industrial, com o Irineu Evangelista de Souza, o nosso Barão de Mauá. É? Sim. Perfeito. Vamos lá para D. Facilitava a exportação dos derivados de cana-de-açúcar por deixá-los mais baratos no mercado internacional? Eu não tenho essa facilidade. É uma medida protecionista. E pouco afetava a arrecadação do país, tendo em vista a pequena participação das tarifas alfandegárias na composição da receita governamental. Esquece, o Brasil era um país agroexportador. A taxação afeta e muito, né? E muito para o lado positivo. Então, gabarito C, sem muito segredo, sem muita surpresa. Tranquilinho, meu aluno? Vamos para a questãozinha 10? Questãozinha 10, já passando na sua tela, o nosso tempo está acabando, infelizmente, né? A aula voou, mas manda lá no chatzinho o seu feedback, o seu bizu já, para a gente ver se você acompanhou bem, se você aproveitou este super evento voltado para SPSEX, resolução de questões, né? E claro, o like, já deixou o seu like, meu caro? Deixa aí o seu like para fortalecer o nosso evento. Questãozinha 10 na sua tela. O início do período republicano no Brasil, agora estou falando de Brasil República, tá? Brasil República vai de 1889 até hoje, é atual. Nós estamos construindo o Brasil República. Foi marcado por uma série de conflitos que culminaram com a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder, tá? Abaixo estão listados atos e fatos relacionados à nossa história.
Professor, o que nós temos aqui? A Revolução de 30 foi basicamente um golpe de Estado promovido pela chamada, Aliança Liberal, composta por 3 estados, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eu tenho Getúlio Vargas como líder. Paraíba teve a morte de João Pessoa, que é a capital do estado, e Minas Gerais, porque rompeu a chamada política do café com leite. A política do café com leite imperou no Brasil entre 1894 e 1930, tá? E aí eu tenho características históricas. O modelo econômico agroexportador, sim, é uma característica do Brasil República em seus primeiros períodos. 2, a comissão verificadora de poderes aconteceu, sim. 3, possibilidade de o presidente nomear interventores estaduais. Opa, aqui está errado. Esta nomeação de interventores estaduais é pós 1930. Isso aqui acontece no que nós chamamos de Era Vargas. Professor, é um distrator? Esta alternativa é um distrator, tá? É um distrator. 4, a criação da consolidação das leis trabalhistas. Bem, a CLT é de 1943, não é de 30? Eita, professor, questãozinha complicada, 1943 está dentro da chamada Era Vargas. Então, premissa correto, o item 1 e o item 2. Assinale a opção que apresenta elementos relacionados à Primeira República. Alternativa A, 1 e 2. Sem novidade, meu aluno, gabarito A na sua tela. Tranquilo, hein, professor? Questãozinha boa. Nem sempre a SpaceX vai subir a régua. Às vezes ela traz questões passíveis de resolução de boa. Tranquilinho até aqui, meu jovem? Bora para a próxima questão, para a gente tentar matar todas que nós trouxemos para hoje. Questãozinha 12, 11, na sua tela. No dia 5 de julho de 1922, 3 dias depois de ter sido decretado a prisão de Hermes da Fonseca, 302 jovens militares do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, se sublevaram. Para reprimi-los, o governo enviou lá cerca de 3.000 soldados, que cercaram a fortaleza numericamente inferiorizados à grande maioria dos amotinados se rendeu. Mas poucos militares, mesmo sem condições de enfrentar as tropas legalistas, saíram pelas ruas de Copacabana armados, de armas em punho. No meio do caminho, alguns rebeldes debandaram. Nos tiroteios se seguiram apenas 2 rebeldes sobreviventes. Professor, o que nós temos aqui? A chamada Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Aqui nós temos a Revolta dos 18 do Forte, dos quais tínhamos 17 militares e 1 civil. Sério, professor? Sério. Professor, o que tem a ver esta revolta? A revolta dos 18 do Forte de Copacabana foi a primeira revolta do que viria a ser chamado de tenentismo, tá? Os 17 militares e 1 civil lutavam contra o poder das oligarquias locais na República Velha.
Você está brincando, professor? Não, vamos às premissas. A intentona comunista? Opa, negativo. Já larga o X. B, a revolta dos 302 do Forte? Ah, tá de brincadeira. Larga o X, ó, distrator brabo. Eu tinha 302 jovens militares, mas a maioria, ó, deu fuga. C, a intentona integralista? Não, que intentona integralista? Fora de contexto. D, o episódio ficou conhecido como os 18 do Forte e marcou o início do movimento conhecido como tenentismo. Gabarito D, sem segredo. Questão linda, hein? E a revolta armada, iniciada no Rio de Janeiro. A revolta armada, de fato, acontece, mas não neste cenário. A revolta armada é um grande distrator. Sério, professor? Sério. Porque a revolta armada também tem ali configurações dentro do que? Da cidade do Rio de Janeiro. Mas essa revolta armada ela é de 1891. Então está muito, eu disse, muito fora de contexto. Ah, professor, então tá tranquilo. Gabarito D. Uhum. Vamos para a última questão, para a gente fechar todas as questões que eu trouxe para vocês hoje. Belezinha? Questão D. Em março de 85, José Sarney assumiu de forma inesperada a presidência da República. Por que que ele assumiu? Porque nós tivemos a morte de Tancredo Neves por complicações de saúde. Sarney era o vice, tá? Em fevereiro do ano seguinte, anunciou a adoção de um plano econômico que provocou um impacto imediato em toda a sociedade. Professor, qual foi o plano econômico que Sarney vai trazer à tona? De forma muito direta, tá? O plano econômico proposto por José Sarney permitiu maior crédito aos brasileiros, fazendo com que o consumo aumentasse e, consequentemente, a produção industrial também. Sério, professor? Sério. Então, Sarney tenta ampliar o poder de compra dos trabalhadores. Tranquilo? Vamos às premissas. A. No primeiro mês de sua implantação, a inflação saltou de 200% para 400% ao ano? Esquece. No primeiro mês, como é que ela salta de 200% para 400% ao ano? No primeiro mês? Não dá. B. Provocou um aumento imediato do abastecimento de mercadorias em supermercados, principalmente pela atuação dos policiais federais, chamados de fiscais do Sarney? Não, negativo, tá? Aqui, isso acontece na década de 90, um pouquinho adiante, tá? Ah, então, professor, show de bola, vamos nessa. Premissa C. Com mais dinheiro no bolso e com juros baixos para aquisição de prazo, muita gente foi às compras, o que provocou a expansão nas atividades industriais. Gabarito C, com toda certeza, está correto, tá? Premissa D. Criou uma nova moeda, o real? Não, o real foi criado inicialmente pelo URV, Unidade Real de Valor, por FHC. Fernando Henrique Cardoso. Opa, que show! E, nas eleições de novembro de 86, devido ao sucesso do plano econômico, conseguiu que Fernando Collor de Mello se elegesse a presidência como seu sucessor. Parou, né? Eu não tenho eleição em 86, é só em 89. Erro grotesco. Gabarito C, sem surpresa. Meu aluno, espero que você tenha aproveitado. Manda o seu feedback no chatzinho. Agora, bate aquele print. Printou? Marca lá o @alfa concursos, o @pergunta pro Heitor. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui o seu like. Já compartilha o nosso evento para que mais gente tenha acesso. E eu quero agradecer todos os monitores online que estiveram comigo aqui, né? O Igor Nicolau, o Lucas Edgar, e a você, meu aluno, sempre comparecendo nos nossos eventos. Muito obrigado. A Mônica Macedo, o Fabrício,
o Erinaldo, o Caio Barbosa, o Eiderson e todos vocês. Beleza, galera? Um grande abraço a todos e vamos juntos até a sua aprovação. Valeu, meu caro. Até a próxima.